Bom, vocês me pediram bastante e cá estou eu para realizar esse desejo de vocês. Hoje vamos falar sobre o trabalho com influenciadores e alguns problemas que podem acontecer. Opa, quem fala é o Yuri. Se você é novo aqui no canal, aproveita para se inscrever agora. Toda terça e quinta tem vídeo novo onde eu falo sobre marketing, sobre marca e tudo que faz parte desse universo. Então não perde. Bom, esse final de semana rolou um bafafá aí em relação, né, com influenciadores, principalmente uma influenciadora aí, e a galera começou a mandar bastante mensagem para mim para que eu comentasse sobre isso e tal. Eu decidi vir aqui para falar um pouco sobre esse mundo, mas eu não vou falar especificamente sobre esse caso. Eu vou trazer aqui um resumão de uma série de coisas que eu vivi nos últimos anos trabalhando muito de perto com influenciadores e com marketing de influência e falar de alguns problemas, né, e erros típicos que acontecem no trabalho com esses influenciadores. Bom, para facilitar a gravação, aqui a minha gravação na real, eu vou chamar de influenciadores, mas leia-se criador de conteúdo, seja lá qualquer outro nome que você queira utilizar, tá? Influenciadores são pessoas que influenciam outras pessoas e elas estão ali nesse ambiente online, então eu vou usar esse termo para facilitar o meu vídeo, beleza? Outro ponto que eu queria reforçar é que o marketing de influência é uma coisa que eu acredito muito. Na verdade, liderando o marketing da ASUS nos últimos anos, esse foi um dos grandes pilares que eu me dediquei bastante a entender e atuar, e foi um dos grandes pilares que fizeram com que a marca se tornasse uma das grandes marcas aí de smartphones do Brasil. Então, o marketing de influência é muito importante e funciona assim, tá? E por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Porque se eu não acreditasse que funcionasse, eu não ia vir aqui para falar sobre isso. Porque a ideia aqui não é falar, meter o pau sobre o segmento, muito pelo contrário. É fazer uma defesa em relação ao trabalho com influenciadores, mas também alertar você que está vendo o vídeo aí de problemas que podem acontecer e principalmente como eu recomendo agir em cada um desses problemas ou como eu agi quando isso aconteceu comigo, quando esses problemas, né, aconteceram comigo e com a empresa que eu liderava. Bom, assim como nos últimos vídeos, eu selecionei 5 pontos principais para a gente trocar essa ideia. O primeiro ponto que eu queria abordar nesse vídeo é a facilidade que os influenciadores têm de navegar entre concorrentes. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: muitas vezes você fecha uma determinada ação com um influenciador aí e depois de, sei lá, dias, eles começam a trabalhar com o seu concorrente, né? Então isso é uma coisa que é muito complexa que acontece. Eu entendo que os influenciadores eles têm ali boleto para pagar, né? Então ele precisa fazer trabalho, precisa trabalhar para que entre dinheiro para que ele possa viver simplesmente, né? Mas isso é muito complexo porque isso prejudica não só a imagem da marca, das marcas, na verdade, né? Vamos pensar que são dois concorrentes, mas também do influenciador. Porque o que acontece é que para as marcas é péssimo, então quer dizer que se hoje você fala da minha marca e daqui uma semana fala da marca concorrente, você invalida tudo que você falou sobre a minha marca. E todo o trabalho de influenciar pessoas fica quase que invalidado ali, né? Então para a marca é muito ruim nesse sentido. E para o influenciador também, porque ele coloca a credibilidade dele em jogo, né? Então os seguidores dele são os mesmos. Então vai ver que você falou da marca A e depois da marca B. E obviamente vai começar a se questionar quando você falar sobre marcas ali. Se questionar no sentido de é verdadeiro o que esse influenciador está falando, que essa pessoa está falando, ou não? Ele está falando isso só porque está recebendo ali um cachê para falar sobre e está tentando me convencer de uma coisa que ele mesmo não acredita. Então isso é um ponto de muita atenção, né, que a gente deve ter quando a gente trabalha com influência. De novo, quando você faz aí trabalhos pontuais, né? Vou fazer um post, vou fazer um story, vou fazer um vídeo, seja lá o que for, você corre esse risco como marca, porque a gente sabe que, né, um trabalho pontual não necessariamente resolve os problemas financeiros de ninguém, e aí ele tem que buscar outras alternativas, e às vezes essa outra alternativa é um concorrente, tá? Bom, o que eu recomendo fazer nesses casos, caso isso aconteça, é uma coisa que eu tentava fazer e que dava certo, tá? O primeiro ponto é você tentar evitar trabalhar novamente com esse influenciador.
Galera, tem gente pra caramba na internet influenciando pessoas dos mais diversos tipos. Então, assim, não fique refém também de um determinado influenciador, né? Óbvio que você precisa construir uma parceria, mas uma parceria precisa ser boa para os dois lados. E se não está sendo boa para a marca, não tem como continuar. Então, o que eu fazia era, eu deixava de trabalhar com esse influenciador e trocava essa ideia, né? Então, do tipo, pô, olha, gostei muito do trabalho, mas na semana seguinte você estava com outro concorrente, aí não faz sentido pra gente continuar, porque a gente quer gente que acredita no que a gente tá falando. Na minha opinião, esse é o melhor recado que a marca pode dar, né? Porque para qualquer pessoa, né, mas principalmente para quem trabalha e vive de internet, quando você tem um parceiro fixo, uma marca que sempre acredita em você, é muito bom, porque você garante ali que, sei lá, vez ou outra você vai ter um job, você vai ter uma grana entrando dessa determinada marca. Então, para mim, essa é uma grande mensagem quando você faz isso, né, de parar de trabalhar com um influenciador, é uma mensagem que você dá. Mas é importante dizer que tem muitos influenciadores que entendem, depois que eles fazem, né, cometem esse erro, entendem o que eles fizeram, tá? E aí acho que pode voltar essa conversa e talvez um trabalho. Eu mesmo vivenciei isso, tá? Eu não vou falar nomes aqui que não interessa, ou de novo, a intenção não é apontar para ninguém, mas a gente já trabalhou uma vez com um influenciador lá atrás, acho que era 2014 talvez. Esse influenciador cometeu um erro, exatamente esse que eu comentei com vocês aqui desse primeiro ponto, hoje falou da nossa marca, no dia seguinte estava falando de outra marca, né? Não estava sendo pago por essa outra marca, mas estava falando sobre isso. Foi super ruim, mas eu tive 2 anos depois, eu tive a oportunidade de conversar com essa mesma pessoa e, cara, ele tinha muito claro aquele erro. Então, assim, ele mesmo abordou do tipo, puta, a gente fez uma coisa, um trabalho junto, depois eu acabei fazendo esse erro, foi super ruim, a gente acabou não trabalhando mais junto, mas eu queria que vocês soubessem que eu entendo disso, vamos pensar em algumas outras coisas. Então, é importante, né, entender que errar é completamente humano, né? Mas é importante entender, se as pessoas entenderam o erro e para essa pessoa estar claro o erro que cometeu, pode ser uma oportunidade de voltar a trabalhar junto. O segundo ponto que eu queria reforçar acontecia muito com o segmento que eu atuava, que era de smartphones. Não sei se isso é uma coisa que acontece com todos os segmentos, mas a gente tinha muita dificuldade que as pessoas usassem o nosso produto, né? Mesmo para parcerias mais longas, né? Mais a médio e longo prazo, a gente muitas vezes tinha dificuldade que as pessoas trocassem ali o smartphone e passassem a utilizar os telefones naquela época, né? Os smartphones da Asus. Isso era uma coisa muito complexa, porque como é que você fecha a parceria com o influenciador, que vai ser o seu embaixador, que vai vender a sua marca durante, sei lá, 6 meses, 1 ano, e ele não usa o seu produto? Ele não tem nem propriedade para falar sobre o seu produto, ele não vai saber nem resolver um problema ou dar uma dica para uma pessoa porque ele não usa, né? Então não faz muito sentido isso. Quando a gente está falando de novo em ações pontuais, não tem como exigir que a pessoa troque, porque você está fazendo uma ação ali de 1 dia, 2, não tem como fazer com que ela mude a vida dela em prol disso, em prol de 1 ou 2 dias de trabalho. Agora, quando a gente fala de contratos mais longos, né, é importante isso. E aí, o que eu recomendo, o que a gente fazia, tá? Isso estava em contrato. Por quê? Quando está em contrato, tem 2 alternativas. A primeira delas você pode exigir que a pessoa use o produto. Então, é uma coisa que está lá. Contratualmente, foi acordada, assinada pelos 2 lados, então você tem como cobrar a pessoa de fazer isso. E o segundo ponto é que se está no contrato e a pessoa realmente não quer fazer, você tem com o embasamento jurídico aí, você pode quebrar o contrato, você pode simplesmente cancelar a parceria e algumas vezes até aplicar multas, tá? Eu já passei por isso, onde a gente teve um problema com o contrato longo que a gente tinha e a gente usou essa cláusula para quebrar o contrato. Não cobrei multa, apesar de ter lá uma multa pré-estipulada em relação ao bom relacionamento que eu queria manter ali com o influenciador, mas eu consegui quebrar o contrato, então isso é muito importante. Empresas que vão ter relacionamentos longos, coloquem as exigências todas em contrato para que vocês possam também se precaver. Bom, o terceiro ponto é que esse é um segmento muito novo, é uma coisa muito nova. Exatamente por ser novo e até mesmo por ter gente mais nova, né, gente mais jovem trabalhando com muita força nisso, muitos deles nunca estiveram no ambiente corporativo. Então, muitos deles não entendem as cobranças do mundo corporativo, as necessidades do mundo corporativo,
né? E que tem coisas que a gente precisa tomar cuidado e prestar atenção. Então isso é uma coisa que é muito comum no ambiente de influenciadores digital e que é um ponto um pouco complexo, porque às vezes a empresa ela precisa de alguma resposta, né? Precisa, não sei, de um relatório ou de algum dado mais aprofundado. E do outro lado, a gente tem às vezes pessoas jovens que não entendem muito bem isso, acham que é um pouco mais oba-oba e tal, e não conseguem se conectar e entregar os resultados que as empresas necessitam. E aí, quando eu estou falando disso, eu não acho que as empresas tenham que interferir no conteúdo, porque de fato, o criador de conteúdo, o influenciador, é que sabe qual é o melhor conteúdo para a comunidade dele, né? Existe uma necessidade aí de cocriação, entender as necessidades da empresa e adicionar a expertise do influenciador de como agir com o público dele, tá? Qual é a minha recomendação nesse caso, quando você sente que o outro lado não tem muita noção da necessidade do mundo corporativo, né, de entrega das empresas e acham que é um pouco mais de oba-oba? O que eu fazia que dava muito certo era reunião com a presença do influenciador, seja por online, né, principalmente no mundo que a gente está vivendo hoje, seja numa videochamada, mas é importante falar frente a frente com o influenciador, tá? Para que ele entenda direto da marca quais as necessidades, quais são as implicações, o porquê que é necessário fazer XYZ, o porquê que a empresa está pedindo ABC. Então, isso é muito legal ter muito claro com o influenciador. Normalmente no meio, né, entre essa relação, tem um agente que tem um papel muito importante, a gente já vai falar dele, mas é importante que aponta, o influenciador entenda isso, para que comece a ver com um pouco mais de seriedade aquilo que está sendo feito, tá? E um outro ponto que é nessa reunião é jogar limpo, é explicar exatamente os porquês, é deixar claras as necessidades, ouvir também o influenciador, porque apesar de muitas vezes eles serem novos e não terem essa experiência do mundo corporativo, eles têm a experiência do público, então é importante ouvir também e chegar no meio do caminho. Bom, quarto ponto que eu queria falar também tem relação com ser um segmento novo. Bom, como é um ambiente novo, existe falta de organização e de padronização do trabalho, o que de novo é uma coisa ruim e de novo é uma coisa ruim para os dois lados, tá? Para a empresa é muito ruim porque não sabe muito bem o que esperar do outro lado em relação a valores, não existe uma tabela muito clara, não se sabe quanto cobra, às vezes influenciadores com perfis muito parecidos, com uma comunidade muito parecida, tem valores completamente distintos, né? Então tem esse problema para o lado da empresa e tem para o lado do influenciador também, que essa falta, né, de padronização faz com que algumas empresas não entendam exatamente o valor deles. Então, assim, muita empresa tenta fazer tudo em relação a influenciadores com permuta, sei lá, pagando almoço. É um pouco complexo para os dois lados, né? Então, como isso é tudo ainda é muito aberto, isso é tudo muito, incerto, isso é muito complicado, tá? Já tive casos de influenciadores pedindo cifras astronômicas, assim, irreais, e já tive casos de influenciadores que, quando eu recebi a proposta, eu falava, nossa, cara, isso aqui tá muito bom pro que esse cara pode entregar, sabe? Tipo, isso aqui cabe muito bem no nosso budget e eu sei que ele vai entregar muito, então vamos botar ele debaixo do braço e vamos fazer uma coisa acontecer com isso. Então isso é bem complexo. E aí quem ganha, quem sai ganhando nessa história são os influenciadores que têm um pouquinho mais de estrutura, já tem um pouco mais de histórico, já estão há mais tempo no mercado, que entendem qual é o seu valor, entendem um pouco melhor os preços do mercado e conseguem se estabelecer melhor aí nesse meio. Bom, o que fazer nesse caso aqui? Minhas dicas. Do lado da empresa, ponto número 1, tentar minimizar ao máximo a quantidade de intermediários. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente como marca, né, contrata uma agência que centraliza os influenciadores, só que essa agência contrata de agentes que são agentes oficiais dos influenciadores. Então aí, pelo menos, você tem aí dois steps antes de chegar no influenciador. Então uma coisa que eu recomendo muito fazer é tentar matar esse primeiro step. Óbvio, quando você tem uma ação muito grande de trabalhar com muitos influenciadores, é muito difícil você tirar esse primeiro passo aí, que é uma agência ou uma empresa que centraliza tudo para você e controla tudo para você. Agora, quando você tem ações mais pontuais e um número mais de influenciadores que você está trabalhando, o que eu recomendo é trabalhar diretamente com eles e seus respectivos agentes, né? Que basicamente são pessoas que assessoram os influenciadores digitais e que também fazem
o viés comercial. Então negocia com a empresa, entende a proposta, entende se encaixa ou não, coisas nesse sentido, tá? Então quanto menos pessoas, quanto menos intermediários você tiver no meio do caminho, mais claro vai ser a precificação do influenciador. E um outro ponto, que aí é um ponto de conscientização, né, do lado da marca, a marca precisa entender que, de novo, o influenciador tem conta para pagar e que, cara, não dá para pagar a conta com jabá. Infelizmente, não dá para ligar na Eletropaulo, não dá para ligar ali na net, né, na conta de celular e falar assim: olha, eu recebi aqui um kit muito legal da marca tal, eu posso pagar aí a minha conta de luz com isso? Isso não existe. Então as marcas também precisam se conscientizar e parar de querer comprar esse mercado só com jabá. Os brindes são legais, as experiências são importantes, mas isso não pode ser tudo. E o quinto e último ponto que eu queria levantar aqui é o seguinte: atualmente os influenciadores têm um poder, né, de influência com eles muito grande, né? Se a gente puder comparar antigamente os atores globais, né, hoje a gente tem influenciadores com muito mais influência, muito mais impacto do que as celebridades, né? A galera de televisão, de cinema e etc. Mas infelizmente ainda existe poucos influenciadores que são bem assessorados. Poucos não, vai. Mas ainda vou mudar, na verdade, a ordem na história. Ainda existem muitos influenciadores que não são bem assessorados, tá? O que isso quer dizer? Volta aí para o step anterior, lembra que eu falei dos agentes? Tem muitos agentes bons que conseguem assessorar os influenciadores. E aí tem a ver um pouco com esse bafafá que rolou no final de semana aí, que faz isso aqui, não pode fazer isso aqui, cuidado com sua imagem aqui, isso aqui pode te prejudicar. Então ele prepara, vamos dizer assim, o terreno, explica todos os pontos para o influenciador e consegue controlar o influenciador um pouco melhor para que minimize os problemas. Obviamente todos nós somos humanos e a gente não tem uma pessoa do nosso lado o tempo todo falando: não pode fazer isso aqui, não fale isso daqui não. Não existe isso, né? Nem para atores globais, grandes celebridades mundiais, não tem, assim como não tem para os influenciadores. Mas quando você tem uma pessoa por perto te dando, né, um caminho, te guiando, isso minimiza a possibilidade de você fazer uma cagada muito grande. E fora os influenciadores que não são bem assessorados, tem os que simplesmente não tem ninguém assessorando. E aí é o mais complexo ainda, porque é a opinião única e exclusiva do influenciador, que muitas vezes nunca passou pelo mundo corporativo, às vezes nunca estudou um tema muito específico voltado à imagem, à marca pessoal, à reputação e coisas nesse sentido, e acabam tendo ainda menos noção dos impactos que podem causar pequenas ações, pequenos erros que eles podem cometer. Então, para mim, esse quinto erro aí, né, é uma coisa que a gente vê quando a gente fala com celebridades. Todas são muito bem assessoradas, tem empresas, tem assessorias, tem muita orientação, enquanto ainda no mundo dos influenciadores, muitos não têm isso, né? Muitos ou estão por conta própria, ou têm até agentes, mas que não conseguem assessorar da maneira correta. Bom, qual é a minha recomendação nesse caso? Primeiro ponto é tentar encontrar os influenciadores mais bem assessorados, que você vê que tem uma estrutura por trás que vai conseguir controlar a situação muito melhor do que se ele estiver sozinho, vamos dizer assim, ou não tiver tanta noção de reputação, de marca e coisas nesse sentido, tá? Então, meu primeiro ponto é tentar achar isso. Como você descobre isso? Galera, se você trabalha com marketing, você tem essa noção já. A hora que você estiver batendo papo com o influenciador ou com o agente do influenciador, você já vai conseguir sentir o quanto aquilo é profissional ou não, tá? Então, é muito fácil você sentir quando as pessoas sabem o que estão fazendo, entendem qual a importância do que estão fazendo e qual a importância em colocar uma marca junto com eles nesse negócio. Mas isso não necessariamente evita que erros acontecem, tá? E aí, quando os erros acontecem, o que fazer? Primeiro ponto é entender o tamanho do erro, vamos dizer assim, a proporção do erro. Existem erros menores, nem necessariamente são erros, né? Vamos colocar problemas, tá? Existem problemas causados que são menores e problemas causados que são maiores. E aí a marca precisa entender o quão esse problema causado vai contra o que a marca defende, vai contra o que a marca acredita. Esse é o primeiro ponto. Pode ser que, por exemplo, vou dar um exemplo
banal, assim, mas é um torcedor de um time que zoou com outro time e a torcida desse outro time tá caindo em cima desse influenciador. Cara, esse é um problema que para uma marca não necessariamente é um problema, né? A gente tem ali uma pessoa que zoou com outro time, né? Um outro time de futebol, por exemplo, e tá sofrendo, vamos dizer assim, a repulsa desses torcedores. Mas não quer dizer que, tipo, isso seja um grande problema necessariamente para uma marca. A não ser que seja uma marca, sei lá, de artigos esportivos, que é exatamente a que patrocina o time que ele zoou, não sei. Então tem que pensar um pouco melhor em cada uma das situações, tá? Agora, existem situações que são mais complexas, que as atitudes vão contra o que a sociedade aceita, vão contra o que a marca defende, e às vezes isso causa uma quebra de contrato. Já vimos alguns casos acontecendo nesse sentido e eles vão continuar acontecendo, né? Então o primeiro ponto é ver se esse influenciador tem uma estrutura por trás que vai minimizar os erros, né? Ou minimizar o impacto dos erros, e depois, acontecendo esses erros, entende quanto isso impacta a sua marca, quanto isso vai contra o propósito de marca, vai contra o que a sociedade acredita, e aí você vai tomar a decisão do que é mais, vamos dizer assim, o que é mais de acordo com a marca. Então aqui não tem uma cartilha do tem que fazer isso aqui, beleza? Bom, acho que esses foram 5 pontos principais que são problemas ou dificuldades que acontecem com bastante frequência no trabalho com influenciador. E eu também coloquei junto com esses 5 pontos 5 coisas que as marcas podem fazer ou para evitar ou então para lidar melhor com isso, tá? A intenção desse vídeo aqui não é falar para vocês não trabalharem com influenciadores, muito pelo contrário, eu já falei lá no começo e repito aqui agora. Esse é um dos pilares mais importantes de tudo que eu fiz nos últimos tempos. Eu tive resultados muito expressivos usando a força do marketing de influência, mas você precisa saber que existem problemas inerentes a esse trabalho e que quanto mais você estiver pronto para lidar com eles, menos você vai sentir, melhor você vai poder trabalhar e melhor vão ser os seus resultados. Então, esse vídeo tem como a maior intenção exatamente isso: preparar você para entender melhor o dia a dia, né, desse trabalho, para que você possa ter melhores resultados e para que você tenha um dia a dia aí de trabalho mais tranquilo. Bom, galera, é isso. Esse vídeo já deve ter uns 200 minutos, né? Porque eu tenho falado bastante por não ter roteiro, mas está sendo muito legal. Então diz aí se você gostou e se você vê algum outro ponto aí que a gente pode abordar. Vamos trocar ideia aqui nos comentários, porque eu não sou o dono da verdade absoluta, só estou trazendo aqui minha experiência, que é grande até, mas provocando essa troca, querendo que vocês participem comigo da construção disso tudo que a gente está fazendo aqui, beleza? É isso, tamo junto, um beijo, meus queridos, tchau, tchau!